Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, eu pedi que vocês fizessem os exercícios de revisão que estão aqui no caderno de vocês, na página 14, no caderno 1, na página 14. Então, antes de ver o assunto de hoje, nós vamos corrigir esses exercícios. Caso vocês tenham qualquer dúvida relacionada a qualquer exercício ou mesmo a aula, vocês já sabem que nós podemos conversar por meio do e-mail que eu vou disponibilizar a vocês, que está disponibilizado sempre na sala virtual, nas nossas aulas. Tá bem assim? Esses exercícios que eu pedi a vocês que fizessem, eles envolvem a parte de gramática, envolvem um pouquinho interpretação de texto, um pouquinho literatura, enfim, todos itens, né, que nós já estudamos neste caderno. Então, o objetivo é ver se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida, tá certo? Se eles estão claros, tá? O primeiro exercício traz um cartoon, uma tirinha, né? Uma tirinha de Mafalda, personagem do argentino Quino, e ela está lendo alguma coisa aqui, né? Isso que ela está lendo diz o seguinte: Vitor vê a uva da vinha. Esta uva é boa, senhor Braulio. Sim, Vitor, esta uva é boa. Senhor Braulio, veja os barris de bom vinho. Então ela lê isso, depois ela faz o seguinte comentário. Acho que deveriam construir um monumento a esses autores sacrificados que, em vez de escreverem coisas inteligentes, preferem nos ensinar a ler. Aquela postura que a gente já conhece da Mafalda, sempre muito crítica, né, em relação ao espaço em que ela está. Aí, a pergunta era a seguinte: as frases citadas pela personagem Mafalda no início de sua fala foram extraídas de onde? Então, para que você acerte esse exercício, existe aqui um conhecimento extratexto, né? Ele não diz em nenhum momento, não faz nenhuma referência direta ao local de onde essas frases foram tiradas. Mas por essa repetição sonora que aqui está, por essa insistência em determinado fonema, determinadas letras, a gente sabe que isso foi tirado de uma cartilha escolar, que é a resposta da letra D. As antigas cartilhas escolares eram exatamente assim. Elas, para que o aluno aprendesse determinadas letras e determinados fonemas, repetiam-se, usavam-se palavras, né, que tinham sempre esse mesmo fonema. Então, a questão bem simples, letra D é a resposta. A segunda traz aqui uma paisagem, então é importante para você acertar esse exercício, ler essa linguagem não verbal. Então, vocês têm aqui um cenário, veja que existe a Torre Eiffel ao fundo, não é? E uma personagem diz assim à outra: o GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística. A pergunta é: o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente de. Então, a resposta, gente, era a letra D. Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Então, o GPS permite que o indivíduo que utiliza se localize geograficamente ou localize algum espaço geograficamente. Nenhum GPS resolve a questão da discrepância linguística. Não há um tradutor simultâneo, alguma coisa parecida com isso, não é? Ou que resolva a falta de domínio de um idioma. Então é isso, a resposta é a letra D. Aí a próxima questão era a seguinte: leia o soneto a uma dama dormindo junto a uma fonte, do poeta barroco Gregório de Matos, para responder às questões 3 e 4. Então, um soneto, texto razoavelmente curto, que diz o seguinte: à margem de uma fonte que corre, lira doce dos pássaros cantores, a bela ocasião das minhas dores, dormindo estava no despertar do dia. Mas como dorme Sílvia, não vestia o céu seus horizontes de mil cores. Dominava o silêncio entre as flores, calava o mar e o rio não se ouvia. Veja, o cenário que aqui aparece é este. Então, lá está a amada dormindo, não é? Ela está assim num espaço, numa dimensão diferente da dele, está acordada, ela está dormindo. E essa mulher é tão extraordinária, que a natureza se transforma com ela, né? Então, porque ela dorme, não há sons, não há nada que a incomode, segundo a perspectiva do eu lírico. A natureza respeita o sono da moça.
E ele conclui o poema assim: não dão o parabéns à nova aurora, talvez já continue na mesma linha, flores canoras, pássaros fragrantes, nem seu âmbar respira a rica flora. Porém, abrindo Silvia os dois diamantes, os dois olhos, né? Tudo a Silvia festeja, tudo adora, aves cheirosas, flores ressonantes. Então, basta que a moça acorde, né? Que a natureza toda acorda com ela e usa os seus dons para cantar, para mostrar a sua beleza. Aí a questão da Unifesp foi a seguinte: assinale a alternativa em que o trecho do soneto, no soneto está reescrito em ordem direta, sem alteração de seu sentido original. Então, não é uma questão de literatura, é uma questão de gramática. O exercício pede que o verso seja colocado em ordem direta. Ordem direta em português significa você colocar o sujeito primeiro, depois o verbo e depois os seus complementos. Isso justifica direitinho a letra C como resposta. O verso utilizado foi esse: não vestia o céu seus horizontes de mil cores. Então veja que o verbo, que a oração começa com o verbo transitivo direto, né? Para depois colocar o seu sujeito e depois o seu objeto direto. Na ordem direta, então a frase vai ficar assim: o céu, sujeito simples, o não, que é um adjunto adverbial de negação, acompanha o verbo, então modifica o verbo, portanto está diretamente ligado a ele. Não vestia, vestia o verbo transitivo direto, e seus horizontes de mil cores é um termo que funciona como objeto direto. Portanto, eu tenho sujeito, verbo e complemento, que é aquilo que caracteriza a ordem direta. Então, é um exercício que cobra análise sintática sem necessariamente pedir a você as funções sintáticas. O aluno, para colocar isso aqui em ordem direta, só se ele souber localizar o sujeito, se ele souber classificar o verbo e souber localizar o seu complemento verbal, tá bem? Então, por isso, a resposta é mesmo a letra C. A número 4, que ainda se refere ao mesmo poema, coloca a seguinte observação: a sinestesia, para quem não lembra, a sinestesia é uma figura de palavra, né? A sinestesia consiste em transferir percepções de um sentido para as de outro, resultando em um cruzamento de sensações. Isso é um jeito um pouquinho mais sofisticado de dizer para nós que sinestesia significa mistura de sentidos, né? O que justifica direitinho a letra A. A letra A dá o seguinte exemplo: flores canoras, pássaros fragrantes. Flores, isso é uma sensação visual. No máximo, se você remeter ao cheiro dela, né, é uma sensação olfativa. E canoras é uma sensação auditiva. Então, você tem a mistura dos sentidos aí, o visual com o auditivo, por exemplo. Pássaros fragrantes, né? Pássaros, por um lado, você tem a sensação visual, tá certo? Pássaro, e a sensação auditiva, que é o canto do pássaro. E fragrantes significa cheirosas, ou seja, a mistura de sensações está aqui, né? Portanto, nós temos aqui duas sinestesias, resposta à letra A. A questão 6 pergunta o seguinte: o termo sublinhado em, então aí já fora do texto, tá? Proponho uma reforma no estilo político, exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em. O que está sublinhado é uma reforma. Se você fizer essa análise sintática começando do começo, conforme nós já explicamos a vocês algumas vezes, seria assim. Então, quem proponho? Eu proponho. Então, o sujeito desenencial, eu. Proponho o quê? Uma reforma. Então, isso é uma reforma, é um complemento verbal, exercendo, portanto, a função de objeto direto. O que ele quer é qual é a alternativa, que traz também grifado um objeto direto. E isso está na letra D. Quando uma constituição livre pôs nas mãos de um povo o seu destino, então pôs o quê? O seu destino, o objeto direto. Então a resposta é mesmo a letra D. As outras, por que não são as outras? Veja, na letra A está grifado o termo o algarismo. E esse o algarismo funciona como sujeito simples. A isto responderá o algarismo. Quem responderá? O algarismo, né? Então, sujeito simples. Na letra B,
sinceras, francos e ingênuos, isso funciona como predicativo do sujeito. Repare que são é verbo de ligação, e esse termo que o liga, que a ele está ligado e caracteriza o sujeito, chama-se predicativo do sujeito. A letra C também traz um predicativo do sujeito grifado. Reparem, a Constituição é para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Esse é verbo de ligação, verbo que indica Estado, e esse termo grifado é o Estado. Daí a função de predicativo do sujeito. A letra E diz, gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas. Então, aqui vocês têm o gosto, que é um verbo transitivo indireto, que está grifado, e o seu complemento também está grifado, dos algarismos, que funciona, claro, como objeto indireto. Portanto, a resposta é mesmo a letra D. Aí, nós temos um texto, né? Esse texto chama-se Viola de Lereno, é de um poeta brasileiro chamado Domingos Caldas Barbosa. Veja que vocês têm aí a data de nascimento e a data de morte, de 1740 a 1800, que já, só por aí, já mostra a vocês que esse poeta viveu na época do arcadismo, né? Século XVIII, portanto. E isso já ajuda a responder a algumas questões que aqui estão. O texto é uma modinha, portanto, é um texto popular. E o texto que é uma modinha, que vai ser o objeto das últimas questões, é o seguinte. Protestos à Arminda. Conheço muitas pastoras, que beleza e graça tem, mas é uma só que eu amo, só Arminda, e mais ninguém. Revolvam meu coração, procurem meu peito bem, verão estar dentro dele, só Arminda, e mais ninguém. De tantas quantas belezas, os meus ternos olhos veem, nenhuma outra me agrada, só Arminda, e mais ninguém. Estes suspiros que eu solto vão buscar meu doce bem. É causa dos meus suspiros, só Arminda, e mais ninguém. Os segredos do meu peito, guardá-los nela convém. Guardá-los aonde os veja, só Arminda e mais ninguém. Não cuidem que a mim me importa, parecer as outras bem. Basta que de mim se agrade, só Arminda e mais ninguém. Não me alegra, não me desgosta, doutra o mimo ou o desdém. Satisfaz-me e me contenta, só Arminda e mais ninguém. Cantem os outros pastores, outras pastoras também, que eu canto e cantarei sempre, só Arminda e mais ninguém. Então, nós temos aqui um texto de origem popular, é uma modinha, e as questões aqui são bem acessíveis. Então, olha só a primeira, todas tiradas do vestibular da Unesp. Além de outras características, a presença de dois vocábulos, dois termos, contribui para identificar o aspecto neoclássico desta modinha. Seu aspecto neoclássico é o aspecto árcade, não é? Isso nos leva à resposta que está na letra E, que traz os termos pastores e pastoras. Uma das principais características do arcadismo, como já foi estudado, é o pastoralismo. O eu poético se coloca no lugar do pastor. Ele se dá até um pseudônimo, não é? Então, essa referência aqui aos pastores e às pastoras é referência direta ao estilo arcade. A questão 7. Na segunda estrofe, o eu lírico explora, seguindo a tradição poética, uma concepção sobre a sede dos sentimentos, sobre o lugar em que os sentimentos moram. Segundo tal concepção, o amor, veja que ele diz que é a sede dos sentimentos em relação à tradição poética. Ora, se é a tradição poética, né, os sentimentos moram no coração, que é metaforicamente o órgão que representa esses sentimentos. Isso nos dá como resposta a letra D de dado. Localiza-se no coração dos homens. Então, a questão também bastante tranquila, né? A questão 8. Assinale a alternativa que indica duas estrofes em que o termo Arminda surge como paciente da ação expressa pelo verbo da oração de que faz parte. Então, veja, essa questão aqui não é de literatura, é de análise sintática.
Ele quer que o termo Arminda seja paciente. Bom, para ele ser paciente, né, existem algumas possibilidades da análise sintática. Ele pode ser o sujeito paciente da oração. Então, uma oração na voz passiva, ele é o alvo da ação verbal. Essa é uma possibilidade. Ele pode ser o complemento verbal, porque os complementos verbais, sejam objetos diretos, sejam objetos indiretos, eles são o alvo da ação do verbo. E ele poderia ser também um complemento nominal, seria alvo da ação de um nome, né? Ele seria paciente em relação ao nome. Isso nos vai levar à resposta que está na letra C. Primeira e oitava estrofes, lá Arminda é paciente. Por quê? Na primeira estrofe está assim: mas é uma só que eu amo, só Arminda e mais ninguém. Amo quem? Arminda. Portanto, Arminda é amada, é alvo da ação do verbo, o que faz desse termo um termo paciente. A oitava estrofe é a última estrofe do poema, que traz os seguintes versos: que eu canto e cantarei sempre, só Arminda e mais ninguém. Eu canto e cantarei sempre quem? Arminda. Então, Arminda é cantada, será cantada. Então, nos dois versos aqui, o termo nas duas estrofes aqui citadas, Arminda funciona como objeto direto. Por isso, paciente em relação ao verbo. E isso justifica direitinho a letra C como resposta. Primeira e oitava estrofes. A questão 9 já envolve morfologia. Vocês viram classes de palavras. Entre essas classes, obviamente, apareceu o verbo. E a pergunta é: levando em consideração o contexto da estrofe, assinale a alternativa em que a forma verbal surge no modo imperativo. Então, o que eu preciso me lembrar aqui para poder acertar o exercício? Se é um verbo no modo imperativo, é uma forma verbal que indica pedido, que indica ordem ou que indica súplica. É para isso que o imperativo serve. Isso nos dá como resposta a letra E, que diz o seguinte: procurem meu peito bem. Procurem. Então, ele está pedindo, em terceira pessoa do plural, que alguém procure algo no peito dele. Então, isso é um pedido. A resposta, portanto, é a letra E, isso caracteriza o imperativo. E a última questão solicitada foi a seguinte: sob o ponto de vista expressivo, a repetição do último verso de todas as estrofes tem a função de. Vocês repararam quando leram que esse verso se repete? Esse verso, só Arminda e mais ninguém, funciona como o refrão de cada estrofe. Olhem, quando se repete algo, só existe um objetivo nisso: enfatizar esse algo, né? Nós não vamos repetir algo que a gente queira deixar em segundo plano. A ideia é sempre deixar em primeiro plano. Isso justifica como resposta a letra A, que diz enfatizar o grande afeto do eu lírico por Arminda. Veja, só Arminda e mais ninguém. Então, para ele, ela é o ser mais importante. Daí, essa ênfase à relação afetiva. Letra A como resposta. Então, meninos, é isso. Tomara que vocês tenham acertado a maior parte dos exercícios. Mesmo com as explicações, se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer, é só perguntar. Tá bom assim? Então, tudo de bom para vocês. Cuidem bastante aí da saúde, principalmente neste período em que estamos vivendo hoje, né? E nós nos vemos na semana que vem, corrigindo os exercícios que serão solicitados na aula de hoje, tá bem? Então, tudo de bom para vocês, um grande beijo.